Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Aqui, irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura, de reflexão da poderosa palavra do Senhor. Estamos entrando hoje no dia 33º de leitura, consecutivo da Bíblia, alternando entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Hoje nós iremos ler Êxodo, capítulo 24 e 25. Depois pularemos para Mateus e leremos todo o capítulo 23. A versão da minha Bíblia é revista e corrigida, e a leitura é feita sem comentários dos textos lidos, certo? Pela graça de Deus, estamos aqui mais um dia, hoje 5 de julho de 2025, um sábado, são 6h08 da manhã, para essa gravação desta batalha que estamos aqui, tentando concluir a Bíblia, se o Senhor Deus permitir, em um ano, certo? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado e fortalecido este projeto. Em breve eu estarei posicionando a webcam e fazendo a oração inicial. Pegue a sua Bíblia e vamos meditar juntos na palavra do Senhor. Aguardem. Oremos, Pai Todo-Poderoso, a Ti, Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Ao Deus de providência, ao Deus de cura, ao Deus de milagres, exaltamos e glorificamos o Teu santo e poderoso nome. Mais um dia, meu Pai, de leitura da Tua palavra. O dia 33º. Pelas pessoas que estão engajadas neste projeto, acompanhando e buscando nas Escrituras as soluções de respostas, meu Senhor, as soluções de problemas, porque sabemos que a Tua palavra ensina, orienta, a Tua palavra, Senhor, retira toda dúvida, porque o Teu Espírito Santo, Pai, está conosco, e Ele é revelador do que está por trás das letras sagradas. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Nos dá sabedoria agora neste momento. Repreende toda interrupção, Pai, maligna ou humana, que venha tirar nossa paz ou concentração nestes pequenos minutos de leitura da Tua palavra. Muito obrigado por tudo, meu Senhor, pelo nosso deitar de ontem, pelo nosso levantar de hoje, e que possamos ter um dia de paz e livramento para a honra e glória do Teu nome. Te oro, meu Pai, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados amigos, hoje, Êxodo 24 e 25, vamos aqui para o capítulo 24. Tem como subtítulo: Deus manda Moisés e os anciãos subir o monte. Versículo 1 do capítulo 24 diz: Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz, e disseram: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim, ao monte, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles.
E subindo Moisés do monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo 24 concluído, vamos agora para Êxodo capítulo 25, tem como subtítulo: Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Versículo 1 do capítulo 25 diz: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Também farão a arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto a arca do testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobrirás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 1 mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira, de cetim, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de cobrir, de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal, o seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cama, uma maçã
e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus despevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. E um talento de ouro puro os farás, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Está aqui uma vista geral do tabernáculo. Está aqui uma vista interior do tabernáculo, com todos os seus móveis, né? Sendo que cada móvel tinha um significado espiritual, mostrando sempre para a obra redentora de Cristo, de levar os pecadores a Deus, certo? Terminamos aqui, irmãos, Êxodo 24 e 25. Vamos agora para o Novo Testamento, livro de Mateus, onde nós iremos ler todo o capítulo 23. Tem como subtítulo: Jesus censura os escribas e fariseus. Versículo 1 do capítulo 23 diz: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e largam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais os homens do reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, quase um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
porque limpas o interior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim, também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes que quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Oremos agradecendo ao Pai. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui agradecendo, Pai, por este momento de leitura e reflexão da Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe grandemente, nos fortaleça a cada dia, para que possamos concluir a Tua Palavra, deixá-la no coração e principalmente colocá-la em prática. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nos dá um dia, Pai, de livramento, da saúde. Guarda teu povo, aqueles que estão indo trabalhar, fazer qualquer tipo de atividade. Guarda as crianças nos seus lares, os jovens, os adolescentes. Guarda os idosos. Abençoa as mulheres da tua congregação. Ô Senhor, toda a liderança pastoral, corpo de músicos, corpo de obreiros. Ô Pai, abençoa grandemente a vida de cada um, de cada congregação, de todos aqueles, Pai, espalhados pelo mundo que verdadeiramente temem a tua palavra e o teu santo nome. Que possamos a cada dia, meu Pai, também ter ousadia para pregar esta tua palavra, principalmente para os nossos de casa, nossos parentes, aqueles que querem resistir ao teu evangelho. Que o teu Santo Espírito venha quebrantar corações e que a tua palavra venha fazer maravilhas, como tem fazendo até o dia de hoje. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados amigos. Terminamos aqui a leitura de hoje, certo? Pegamos aqui a nossa folhinha, lembrando que a folha está disponível em PDF para impressão, certo? Dia 33 de leitura, lemos Êxodo 24 e 25, depois pulamos para o Novo Testamento, o livro de Mateus, onde lemos todo o capítulo 23. Hoje, 5 de julho de 2025. Tenham todos um excelente sábado, que o Senhor abençoe a vida de cada um, dando livramento, paz e saúde. Muito obrigado por tudo e até mais.